Declaro aberta a 30ª sessão extraordinária do segundo período de reuniões do quarto exercício de mandato da 17ª legislatura. Vamos para as votações das atas. Não está junto aqui, né? As atas estão aqui, ó. Tá. Então, votação para a 18ª sessão extraordinária. Ata aprovado. 19ª sessão extraordinária. Em votação. 19ª sessão extraordinária, aprovado. 20ª sessão extraordinária. Em votação. 20ª sessão, aprovada. 23ª sessão extraordinária. Em votação. 23ª sessão extraordinária aprovada. 24ª sessão extraordinária. Votação. 24ª sessão aprovada. 25ª sessão extraordinária. Em votação. 25ª sessão aprovada. 26ª extraordinária. Votação. 26ª sessão aprovada. 27ª sessão extraordinária. Votação. 27ª sessão aprovada. 20ª sessão extraordinária. 28ª sessão extraordinária. Votação. 20ª sessão extraordinária aprovada. 29ª sessão extraordinária. Votação. 29ª sessão extraordinária aprovada. Passamos para a leitura o expediente. Passo para o vice-presidente para fazer a leitura. Ofício 407 de 2020. Excelentíssimo Senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo o projeto de lei número 009, de 16 de dezembro de 2020, que altera a lei municipal complementar número 21, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre o parcelamento e remembramento do solo do município, no município de Campina Grande do Sul e da outras providências para apreciação dessa Casa de Leis. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Bio-Elirizia Zanetti. Projeto de Lei Complementar número 9, de 16 de dezembro de 2020. Altera a Lei Municipal Complementar número 21, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre o parcelamento e remembramento do solo no município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei altera a Lei Municipal Complementar número 21, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre o parcelamento e remembramento do solo do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Artigo 2º. O artigo 18 da Lei Municipal Complementar número 21, de 22 de julho de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18. Para desmembramento do solo, por iniciativa do proprietário em área superior a 15.000 metros quadrados, o mesmo cederá ao município, sem ônus para esses, as seguintes áreas. 8% da sua área total, para ser destinada à área verde, que poderá permanecer de sua propriedade devidamente averbada no registro de imóveis.
Parágrafo 2º. 7% de sua área total para ser destinada aos usos institucionais ou comunitários. Inciso 1º. A área a que se refere parágrafo 1º. A área a que se refere o inciso 2º desse artigo poderá ser dispensada nos casos de compensação devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Gestão Territorial e Meio Ambiente, levando-se em consideração a proporcionalidade dos valores a serem investidos. Parágrafo 2º. A área a que se refere o inciso 2 desse artigo também poderá ser dispensada mediante prévia deliberação pelo Conselho Municipal de Gestão Territorial e Meio Ambiente, se a área objeto do desmembramento pertencer ao loteamento devidamente regular e aprovado no qual já havia sido doada a área institucional ou ainda, se o desmembramento resultar em apenas 2 imóveis. Artigo 3º. A estrada municipal do Cupim, denominada oficialmente Rua Marim Vidolim Dalprá, e a Rua Pedro Dalprá Neto, constantes no anexo 4 da Lei Municipal número 375, de 22 de julho de 2015, passam de via estruturante para via coletora, na forma das diretrizes específicas fixadas para essa hierarquia viária. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2021, Campina Grande do Sul, 16 de dezembro de 2020. Justificativa. Tenho a satisfação de submeter a apreciação dos nobres vereadores da Casa de Leis o incluso projeto de lei que altera a Lei Municipal Complementar número 21, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre o parcelamento e remembramento do solo no município de Campina Grande do Sul e da outras providências. A alteração proposta visa atender a uma demanda existente, principalmente quanto à regularização da subdivisão de imóveis localizados em área urbana, que pertence às plantas de chácaras, entre aspas, chácaras, cujo loteamento já passou anteriormente por análise e aprovação dos órgãos da Prefeitura Municipal. Ocorre que a maior parte dos imóveis localizados nessas localidades possuem área total superior a 3.000 metros quadrados, limite definido pela legislação atual para estabelecer a necessidade de doação ao município. A exigência de nova doação de área ou contrapartida ao poder público para aprovação de desmembramento em área pertencente a loteamento devidamente aprovado e regular acaba por onerar em demasia o processo, trazendo mais custos ao proprietário da área, o que muitas vezes resulta na subdivisão irregular através de contrato de compra e venda, fazendo com que o município deixe de arrecadar impostos decorrentes da transação imobiliária, além dos inegáveis prejuízos causados ao controle e organização do território. A inclusão da dispensa de doação nos casos em que o desmembramento resultar em apenas 2 imóveis atende à demanda por regularização da situação de lotes comprados em sociedade, ou ainda aqueles cuja divisão atende o caráter familiar. Doação de parte do imóvel ao integrante da mesma família, sendo a doação de pais para filhos a mais comum. Vale ressaltar que essa alteração não implica em prejuízos urbanísticos ou ambientais, uma vez que o processo deverá continuar atendendo a todos os parâmetros definidos pela legislação, bem como dependerá da anuência dos órgãos competentes em relação à reclassificação da Rua Maria Vidolim Dalprá, Estrada do Cupim, e Rua Pedro Dalprá Neto, tem por objetivo adequar a legislação atual à situação existente e projetada para essa via. A via assumirá o caráter de via coletora, que caracteriza-se por coletar o tráfego local, além de estruturar vias que venham a concentrar atividades comerciais e de serviços de pequeno e médio porte para atendimento local. A hierarquia de via estruturante, qualificação atual dessas vias, possui função urbanística de atender às áreas onde o zoneamento e a própria característica local prevêem a ocupação de caráter industrial, o que não aplica-se para a situação em revisão. Desta feita, a reclassificação proposta também não terá prejuízos urbanísticos ao sistema viário, uma vez que será preservada a possibilidade de futura ampliação da seção atualmente existente e consolidada. Isto posto, solicito a apreciação desse projeto de lei pelos nobres pares, o qual julgo digno de imediata aprovação. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Campina Grande do Sul, 16 de dezembro de 2020, Bio Elirizia Zanetti.
Projeto de lei número 39, 2020. Denomina via pública que especifica na localidade Mandaçaia, nesse município. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Fica denominada Travessa Araci Simeone de Barros, a via pública no bairro Mandaçaia, nesse município, com início na estrada municipal Omacir Simões da Rocha e término em propriedade particular, com as coordenadas geográficas na tabela abaixo. Artigo 2º. O município deverá comunicar a denominação da via pública em questão aos moradores e proprietários dos imóveis localizados às margens da mesma. Artigo 3º. Também cabe ao município comunicar a denominação aos órgãos ou setores necessários, incluindo a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, e a Companhia Paranaense de Energia, Copel, além de outros que, porventura, necessitem da nova denominação. Artigo 4º. A partir desta, o município adotará as providências necessárias para a correta identificação da via com as placas de identificação. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 29 de agosto de 2020. Vereador Lucas Sene. Quer justificativo? Justificativa. Tenho a satisfação de submeter a presente homenagem ao crivo dos nobres colegas em forma de projeto de lei que denomina Araci Simeone de Barros a via pública localizada no bairro Mandaçaia do nosso município. Essa homenagem justifica-se na importante figura da senhora Araci, que foi para o município, sendo atualmente na comunidade, trabalhando como professora e também sendo primeira-dama do município. Também é justificada essa propositura pela necessidade de regularização das legislações de luz e água das residências presentes na referida via pública, a qual até então não é denominada. Diante do breve exposto e da bela biografia apresentada, conto com o apoio e aprovação dos nobres vereadores. Campina Grande do Sul, 29 de agosto de 2020, vereador Lucas Sene. Projeto de lei número 50, de 11 de setembro de 2020, denomina a via pública que especifica na localidade Bela Vista desse município. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Fica denominada Estrada Municipal Antônio Nunes Café, a via pública com início na BR-116 e término no pátio de elevador de caminhões na BR-116 na localidade do Ribeirão Grande, conforme as seguintes coordenadas geográficas. Artigo 2º. O município deverá comunicar a denominação da via pública em questão aos moradores e proprietários dos imóveis localizados às margens da mesma. Também cabe ao município comunicar a denominação aos órgãos ou setores necessários, incluindo a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, e a Companhia Paranaense de Energia, Copel, além de outros que, porventura, necessitem da nova denominação. Artigo 4º. A partir desta lei, o município adotará as providências necessárias para a correta identificação da via com a placa de identificação. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 11 de dezembro de 2020. Cleverson Cordeiro Dalprá. Justificativo. A solicitação se faz necessária para dar condições aos moradores de receber correspondência e instalar luz e água em suas residências. A homenagem aos familiares do senhor Antônio, moradores desse município, que muito contribuíram para o crescimento da nossa cidade, sendo merecedores. Conto com o apoio e aprovação dos nobres vereadores. Campina Grande do Sul, 11 de setembro de 2020, vereador Cleverson Antônio Cordeiro Dalprá. Projeto de lei número 27, de 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Executivo a efetuar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do município de Campina Grande do Sul para o exercício 2020. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Fica o Executivo autorizado a abrir no Orçamento Geral do município de Campina Grande do Sul
para o exercício 2020, um crédito adicional especial no valor de R$ 328.707,71, a seguir especificados. Artigo 3º, para compatibilização, fica autorizada a inclusão no PPA 2018 a 2021, aprovada pela Lei nº 521, de 21 de dezembro de 2017, a alteração objeto dessa lei. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 10 de dezembro de 2020, Bill Elirian Zanetti. Justificativo. Trata-se do recebimento dos recursos da Lei Aldir Blanc destinado ao setor cultural durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, tratados pela Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020. Conforme nota técnica número 54 de 2020 do Conselho Nacional dos Municípios, o município precisa inserir em sua lei orçamentária anual as dotações orçamentárias correspondentes ao montante total de recursos recebidos divulgado esse ato em seu diário oficial ou em outro meio de comunicação oficial. Isso posto, solicito a apreciação desse projeto de lei pelos nobres pares, o qual julgo digno de imediata aprovação. Aproveitando esse eixo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração, Campina Grande do Sul, 10 de dezembro de 2020, Bill Elirian Zanetti, prefeito municipal. Caramba, que grosseiro. Ofício número 404 de 2020. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos nesse anexo projeto de lei número 028, de 14 de dezembro de 2020, que institui o programa Auxílio Gás do município de Campina Grande do Sul e dá outras providências para apreciação dessa Casa de Leis em regime de urgência, com a designação de sessão extraordinária, na forma do artigo 107 do Regimento Interno, considerando a situação de vulnerabilidade social causada pela pandemia do Covid-19. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Bill Elirian Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei número 28, do 14 de dezembro de 2020, institui o programa Auxílio Gás no município de Campina Grande do Sul e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições gerais. Seção 1, da definição. Fica instituído o programa Auxílio Gás no município de Campina Grande do Sul, com o benefício eventual da Política Municipal de Assistência Social a ser custeado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, parte integrante da Lei Municipal de Benefícios Eventuais. Parágrafo único. Para o início da execução do programa de que trata essa lei, o projeto com o respectivo plano de aplicação deverá ser devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Artigo 2º. O programa Auxílio Gás constitui-se de uma prestação temporária não contributiva da assistência social desse município que tem por objetivo o atendimento das famílias e dos indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, conforme critérios estabelecidos nessa lei. Artigo 3º. O programa de que trata essa lei será executado pela Secretaria Municipal de Ação Social, Família e Cultura, qual ficará responsável pela contratação da empresa que irá fornecer o produto. Artigo 4º. O auxílio gás será concedido na forma de um auxílio por família, percentual de uma recarga de botijão de gás de cozinha, gás liquefeito de petróleo GLP, modelo P13, 13 quilos, com um intervalo mínimo de 60 dias, mediante a comprovação dos requisitos exigidos. Seção 2, da concessão do benefício. Artigo 5º. Os interessados em receber o benefício de auxílio gás deverão realizar a solicitação na Secretaria Municipal de Ação Social, Família e Cultura.
Artigo 6º. No ato da solicitação, os interessados devem apresentar os seguintes documentos: cédula de identidade e registro geral, RG, cadastro de pessoa física, CPF, comprovante de residência em nome do requerente ou em nome de familiares ou declaração de próprio punho que formalize a residência no município, comprovante de renda de todos os membros da família ou, alternativamente, se não houver, declaração de próprio punho que se enquadra como profissional autônomo ou ainda, declaração que não possui nenhuma renda, comprovante de domicílio eleitoral no município de Campina Grande do Sul e certidão de quitação eleitoral, cadastro no CAD único. Parágrafo 1º. Para fazer jus ao benefício, o requerente deve comprovar residência no município há mais de 3 anos, mediante a apresentação de documentos comprobatórios ou declaração de próprio punho que ateste a residência por este período. Parágrafo 2º. Após a solicitação, deverá a secretaria responsável providenciar relatório de avaliação social, a fim de verificar se o requerente faz jus ao recebimento do benefício. Parágrafo 3º. Outros documentos específicos poderão ser requisitados conforme relatório de assistência social. Parágrafo 4º. Na impossibilidade de comprovação de algum requisito deste artigo, o caso deverá ser avaliado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Ação Social, Família e Cultura, que, concedendo benefício, deverá impor condicionantes complementares. Parágrafo 5º. Nos casos em que o critério renda se fizer necessário, este será igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo per capita, nos termos dos artigos 20, parágrafo 3º da Lei 8.742 de 1993. Artigo 4º. Quando concedido o benefício, o requerente receberá o termo de concessão que deverá ser entregue da empresa distribuidora de gás, juntamente com a apresentação de documentos com foto para o recebimento do benefício. Artigo 5º. Ao ser concedido o Vale Gás, a Secretaria Municipal de Ação Social, Família e Cultura terá o prazo de até 48 horas para entregar o termo de concessão, de acordo com a demanda e disponibilidade da empresa fornecedora de gás. Artigo 6º. O prazo de validade do referido termo é de 48 horas da data do recebimento. Parágrafo único. Ultrapassando o limite de tempo, o beneficiário perderá o direito de utilizar esse termo, devendo, se necessário, renovar o benefício com a data atualizada perante a Secretaria Municipal de Ação Social, Família e Cultura. Artigo 7º. O benefício do auxílio gás não poderá ser entregue em endereço diverso do apresentado no cadastro. Artigo 8º. Em caso de perda ou roubo do termo de concessão de benefício, o beneficiário deverá se dirigir até a Secretaria Municipal de Ação Social, Família e Cultura para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Artigo 9º. Excepcionalmente nos casos em que um auxílio gás for insuficiente para suprir a necessidade da família, deverão ser remetidos ao profissional técnico da Secretaria Municipal de Ação Social, Família e Cultura, que realizará a avaliação social e deverá verificar a quantidade necessária para suprir a vulnerabilidade constada. Artigo 10. É vedada a concessão do benefício a mais de um membro da mesma família cadastrada no grupo familiar, sob a pena de cancelamento do mesmo. Seção 2. Da perda do benefício. Artigo 11. Haverá perda da concessão do benefício do programa, entre outras situações definidas em regulamento, quando o beneficiário ou família não realizar o cadastro da família no cadastro único para programas sociais, não realizar a atualização do cadastro único quando necessário, for submetido ao cumprimento de pena criminal em estabelecimento prisional, na hipótese de inexistência de dependentes indicados na composição familiar, deixar o beneficiário de residir no município de Campina Grande do Sul, usar do benefício para finalidade distinta da prevista nessa lei,
for constada fraude nas informações prestadas averiguadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou pelo Conselho Municipal de Assistência Social, SEMAS, pela mudança de condição econômica do beneficiário ao qual não se enquadre mais no quesito de vulnerabilidade social, pela morte do beneficiário. O uso do auxílio-gás de forma indevida pelo beneficiário implicará na suspensão imediata do benefício sem prejuízos nas responsabilidades civis, penais e administrativas. O auxílio-gás terá caráter pessoal e intransferível, devendo ser utilizado dentro do prazo de 48 horas, sendo vedado sua utilização como moeda de troca para aquisição de quaisquer outros produtos. Artigo 12. Compete ao beneficiário do programa providenciar toda a documentação necessária para a participação do programa Auxílio Gás, utilizar o benefício de forma responsável, atender a todas as solicitações do município. Artigo 13. A concessão da participação do beneficiário do programa em desacordo com a disposição dessa lei e dos princípios que regem a administração pública importará em responsabilização pessoal dos servidores envolvidos. Parágrafo único. O servidor público deverá abster-se da concessão desse benefício, dando-se por impedido quando possuir parentesco consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau com o pretenso beneficiário. Seção 3, das disposições finais. Artigo 14. Caberá ao órgão gestor de política assistencial do município a coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento e a avaliação da prestação dos benefícios eventuais, bem como seu financiamento, a realização de estudos da realidade social e monitoramento de demanda, expedir as instruções e instruir formulários e modelos de documentos necessários à operacionalização dos benefícios eventuais. Artigo 15. O município buscará sempre que possível a parceria do Estado para sua participação no cofinanciamento dos benefícios eventuais junto aos seus municípios a partir de identificação dos benefícios eventuais implementados, verificando se os mesmos estão em conformidade com as regulamentações específicas, levantamento da situação de vulnerabilidade e risco social de seus municípios e índices de mortalidade e natalidade, e discussão junto ao Conselho Municipal de Assistência Social e demais conselhos pertinentes. Artigo 16. O município deve promover ações que viabilizem e garantam ampla e periódica divulgação dos benefícios eventuais dos critérios para sua concessão. Artigo 17. Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social acompanhar periodicamente a execução do programa no âmbito do município por meio da lista de concessões fornecidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, exercer o controle social para a regulamentação da prestação do benefício eventual em consonância com a Política Nacional de Assistência Social, PNAS, pelos municípios. Fiscalizar a aplicação dos recursos destinados ao programa Auxílio Gás, acompanhando a revisão anual da regulamentação, bem como de sua concessão. Artigo 18. Os casos omissos ou situações atípicas decorrentes da execução do programa poderão ser deliberados pela Secretaria Municipal de Ação Social, Família e Cultura. Artigo 19. A execução do programa será a responsabilidade da Secretaria Municipal de Ação Social, Família e Cultura e as despesas serão custeadas com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. Essa lei entra em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2021, Campina Grande do Sul, 14 de dezembro de 2020, Bioeleria Zanetti. Justificativa. A discussão empreendida nesse texto demonstra que a formulação de políticas contra a pobreza e desigualdade dos países da América Latina, e particularmente o Brasil, sob a ótica de proteção social inclusiva, consiste em um complexo desafio institucional, sobretudo em função do perfil do público a ser beneficiado. De maneira geral, são pessoas com baixa escolaridade, poucas habilidades profissionais consolidadas, que não residem próximo a centros dinâmicos e possuem competências praticamente nulas de investimentos ou capacitação técnica ou em alguma atividade produtiva própria. Os benefícios assistenciais atuam diretamente no incremento de renda das famílias, tendo importante papel de superação da pobreza monetária no país, e os serviços socioassistenciais se consolidaram como importante iniciativa estatal no combate à pobreza.
constituindo-se referência nos territórios em termos de proteção social de pessoas e famílias a partir de estratégias de fornecimento de vínculos familiares e comunitários, da promoção do acesso ao mercado de trabalho e da garantia de direitos e liberdades entendidos como dimensões nucleares na mensuração da pobreza não monetária. Nesse sentido, o benefício do auxílio-gás tem como objetivo o amparo aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, em especial quanto à recarga do botijão de gás de cozinha, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, função protetiva da família e sobrevivência de seus membros. Mister salientar que é necessário que o poder público intensifique as políticas públicas voltadas ao atendimento da população mais vulnerável e necessitada, como é o caso da presente proposta, buscando assegurar a todos condições dignas para que possam enfrentar tais dificuldades. Isso posto, solicito a apreciação desse projeto de lei pelos nobres pares, o qual julgo digno de imediata aprovação. Aproveitando o ensejo para renovar protestos de elevada estima e de distinta consideração, Campina Grande do Sul, 14 de dezembro de 2020, Bill Elirias Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei número 53, 15 de dezembro de 2020, denomina a praça do bairro Moradias Timbu nesse município, conforme especifica. Fica denominado Clério Ferreira de Jesus, a praça do bairro Moradias Timbu, localizada na rua Celestino Ferrarini, número 79, no referido bairro. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, dezembro de 2020, Vinícius de Santos Ferreira. Projeto de lei número 53, de 15 de dezembro de 2020. Projeto de lei número 54, de 18 de dezembro de 2020, dispõe sobre a proibição do plantio de árvores exóticas e nativas de grande porte nas áreas especificadas e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Nos imóveis situados no município fica proibido o plantio de árvores exóticas e nativas de grande porte a distância igual ou inferior a 20 metros da divisa com propriedade adjacente. Para fins dessa lei, o porte das árvores será definido no Plano Municipal de Arborização Urbana. O plantio ou a manutenção de árvores exóticas e nativas de grande porte poderá, conforme o caso, ser autorizado pelo Poder Executivo Municipal, condicionado à emissão do laudo técnico da Secretaria responsável, no qual ateste que não haverá prejuízo para os proprietários de imóveis limítrofes. Essa lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo. Essa lei entra em vigor em 90 dias da sua publicação. Campina Grande do Sul, 18 de dezembro de 2020, Anderson de Jesus Cardoso. Quer a justificativa? Emenda modificativa número 1, 2020, ao projeto de lei número 22, 2020, do Poder Executivo, que tramita nessa casa, sob o número 41, 2020. Súmula. Acrescenta emenda parlamentar nos termos do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 41, 2020, do Poder Executivo, que estima receita e fixa a despesa do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021 e de outras providências. Fica acrescentada emenda parlamentar ao projeto de lei número 41, 2020, o valor de R$ 200 mil, destinado a reforçar a dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde para a compra de próteses ortopédicas e aparelhos auditivos. Artigo 2º, para dar cobertura ao crédito na forma do artigo 1º, é indicado como recurso. Órgão 12, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Unidade 12001, Departamento de Esportes, Ação 12012781200106017, Ações a cargo do Departamento de Esportes. Enfim, aqui nós temos a rúbrica e os valores, se depois alguém tiver interesse. Ficam alterados o Plano Plurianual 2021-2024 e a LDO 2021 nos termos dessa emenda, compatibilizando a LOA 2021 com a referida legislação orçamentária. Campina Grande do Sul, 18 de dezembro de 2020. Ana Carolina Mascarenhas Ferrer, vereadora.
Emenda modificativa número 2, 2020, ao projeto de lei número 022/2020 do Poder Executivo, que tramita nessa Casa de Lei, sob o número 41/2020. Acrescenta emenda parlamentar nos termos do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal, ao projeto de lei número 022/2020 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Campina, Rio Grande do Sul, Estado do Paraná, para exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Fica acrescentada emenda parlamentar no projeto de lei número 022/2020, no valor de R$ 1 milhão, destinado ao reforço da dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Saúde, visando fortalecer as ações de enfrentamento ao combate à pandemia Covid-19, com as seguintes especificações. Novamente, temos as especificações com os valores aqui. Artigo 2º, para dar cobertura ao crédito na forma do artigo 1º, é indicado o recurso. Temos as indicações aqui no projeto também. Artigo 3º, ficam alterados o Plano Plurianual 2018-2021 e a LDO 2021 nos termos dessa emenda, compatibilizando a LOA 2020 com a referida legislação orçamentária. Campina Grande do Sul, 21 de dezembro de 2020, Eugênio José Zanona, presidente, Vinícius dos Santos Ferreira, primeiro secretário, Anderson de Jesus Cardoso, vereador. Quer aparecer? Esse parecer tem que... Parecer as emendas modificativas 1 e 2 de 2020, proposta em relação ao projeto de lei 022/2020 do Poder Executivo, que tramita nesta Casa sob o número 041/2020. Acrescenta emendas parlamentares nos termos do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal, projeto de lei 022/2020 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa no município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Trata-se de emendas parlamentares propostas em relação ao projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa no município de Campina Grande do Sul para o exercício financeiro de 2021, que foram autuadas sob o número 01 e 02/2020. É necessário relatar. Fundamentação. A matéria versa sobre projeto da natureza orçamentária, com espaço especial reservado à Lei Orgânica Municipal e no regimento interno dessa Casa de Lei, destinados a regular sua tramitação. Dispõe a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 106, o regimento interno da Câmara Municipal, no capítulo destinado à regulamentação e tramitação de legislação orçamentária. Dentre as atribuições regimentais conferidas às comissões permanentes, de acordo com o disposto no artigo 48, inciso 1º, compete especificamente à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização exarar parecer sobre os projetos de lei que dispõem sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Verifica-se dos autos que a propositura principal LOA deu entrada nessa Casa de Lei em 30 de nove de 2020, tendo sua leitura em plenário em 4 de 12 de 2020. Ato contínuo, o projeto fora remetido a essa Comissão de Finanças e Orçamento para atuação nos termos dos artigos 205 do Regimento Interno, tendo sido emitido parecer e publicado nos termos regimentais. O projeto de lei foi incluído na pauta de ordem do dia, figurando por 3 sessões ordinárias subsequentes, em 7 de 12, 14 de 12 e 21 de 12 de 2020, para o recebimento de emendas na forma constitucional e regimental. Verifica-se que foram apresentadas 2 emendas à propositura principal, sendo anexadas e remetidas a essa comissão, que emitirá parecer sobre elas em análise conclusiva por ocasião do presente parecer. As emendas apresentadas modificam o projeto de lei para o orçamento 2021, nos termos do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal, já acima transcrito, atende os requisitos legais, porquanto indica a correta destinação, bem como a respectiva dotação proveniente e não incide na vedação da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
Note-se que as emendas alteram as disposições das diretrizes orçamentárias, Lei Municipal número 713, de 25 de agosto de 2020, bem como o Plano Plurianual 2018-2021, Lei Municipal número 521, de 21 de dezembro de 2017. Tal permissivo visa promover as devidas correções dos demonstrativos financeiros que acompanham os respectivos instrumentos, em especial porque este Poder Legislativo não dispõe de mecanismos e acessos para promover adequações propostas pelas emendas eventualmente aprovadas, ficando, assim, a cargo do Poder Executivo promover as devidas adaptações que ficam aprovadas em conjunto em cada emenda apresentada. Voto. Diante do exposto, este relator manifesta-se favorável em relação a todas as emendas apresentadas e, de forma igual, é favorável à aprovação do presente projeto de lei com as alterações resultantes de todas as emendas apresentadas. É o parecer, submeta-se à apreciação da comissão. Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2020. Felipe Veiga, relator. Parte dispositiva. Os integrantes da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, por unanimidade de votos, acompanharam o voto do relator, manifestando-se favoráveis em relação a todas as emendas apresentadas e, de igual forma, é favorável à aprovação do presente projeto de lei, com as alterações resultantes de todas as emendas apresentadas. A reunião foi presidida pelo vereador Anderson de Jesus Cardoso e dela participaram o vereador Felipe Veiga e o vereador Amarildo Alegro Bandeira. Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2020, Anderson de Jesus Cardoso, presidente da comissão, Felipe Veiga, relator, Amarildo Alegre Bandeira, membro. Passamos para a ordem do dia. Coloco em votação a proposta de emenda ao orçamento número 1, 2020, que acrescenta a emenda parlamentar nos termos do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal ao projeto da Lei número 41, 2020, do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Valor 200 mil. Coloco em discussão e primeira votação. Senhor presidente, ilustres colegas, eu acho que uma emenda louvável, ilustre vereadora, que destina um valor considerável à aplicação da saúde. Tenho um temor, mesmo na presidência da Comissão de Orçamento e Finanças do município, só do local ou da rubrica que é retirado esse valor, que é o esporte. Uma área que a nossa gestão, a nossa legislatura, aqui nessa casa, brigou muito para que ela avançasse em termos de valores, né, sendo colocado à disposição do orçamento municipal uma quantia cada vez maior para que suprisse as necessidades de vários projetos da própria secretaria, que é um braço da educação, com investimentos no contraturno escolar por meio do esporte ou a fomentação de programas da área da educação física que colocasse a condição de que muitos pudessem ter o trato tanto físico como mental em modalidades esportivas. Então, isso me deixa um pouco preocupante. Talvez a escolha de uma outra rúbrica seria mais aconselhável, por assim dizer, mas acho muito gratificante da parte da nobre vereadora dessa destinação. Votarei contra a emenda por conta da onde está sendo retirada o orçamento. Se for possível o remanejamento para outra área, possivelmente seria favorável. Boa tarde, bom dia a todos. Entendo a sua colocação, porém, nobre colega, a retirada desse recurso foi feito daquilo que estava livre. Uma vez que na LDO já tinha sido disponibilizado recursos destinados para a finalidade do esporte, né? Isso era o que estava livre. Então, mediante uma crescente necessidade, e eu acompanho muito de perto essa questão dessa necessidade de pessoas que necessitam de próteses,
tanto ortopédicas quanto auditivas, e não encontram essa disponibilidade de serem atendidas justamente por falta da disponibilidade orçamentária na nossa lei, para essa finalidade, então eu preferi tirar desse recurso livre, sabendo que nós temos poucos recursos livres mediante a queda da arrecadação, né? Por todo esse período que nós estamos passando. Então, quem tem essas necessidades, né, uma vez que as necessidades do esporte já estão atendidas, porque está tudo determinado na própria LDO, né, para atendimento, e também tem um grande problema que nós não sabemos até onde essa pandemia realmente vai estar, né? Por mais que a gente tenha ouvido aí na mídia que estão fazendo vacinas, que já tem vacinas, mas a gente não tem uma expectativa do término de uma pandemia, sabendo que as atividades de esporte podem ser restritas justamente por essa condição, né, de pandemia. Então, a pessoa que está sem uma perna, que está sem condição de ouvir, por falta de um aparelho, essa tem uma necessidade mais pungente neste momento, então, por isso eu fiz a referida emenda. Sem mais, muito obrigada a todos. Votação. Proposta de emenda do orçamento número 1 de 2020 aprovada em primeira votação. Coloco em discussão a proposta de emenda ao orçamento número 2 de 2020, que acrescenta a emenda parlamentar nos termos do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal ao projeto de lei número 41/2020 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa as despesas no município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2011 e da outras providências. Coloco em discussão. 2021. Votação. Proposta de emenda ao orçamento número 2 de 2020 aprovada em primeira votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 41/2020, estima a receita e fixa a despesa do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Coloco em discussão. Votação. Projeto de lei número 41/2020 aprovado em primeira votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 42/2020 do Executivo, que altera os anexos da Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011 e da outras 2021 e da outras providências. Coloco em discussão. Primeira votação. Projeto de lei número 42/2020 do Executivo aprovado em primeira votação. Coloco em discussão o projeto de lei 43/2020 do Executivo, que altera o plano plurianual para o exercício financeiro de 2018 a 2021. Objeto da Lei 521, de 21 de 12 de 2017 e da outras providências. Coloco em discussão. Votação. Projeto de lei número 43/2020 aprovado em primeira votação. Coloco em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2/2020, que altera o número contida no epígrafe da parte preliminar da emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 22 de setembro de 2020. Coloco em discussão. Segunda votação. A emenda à Lei Orgânica Municipal número 2/2020 aprovado em segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 7/2020, que dispõe sobre o Parlamento e o remembramento do solo do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Coloco em discussão. Votação. Projeto de lei complementar 7/2020 aprovado em primeira votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 39/2020, que denomina a via pública específica na localidade de Mandaçaia, nesse município. Coloco em discussão. Senhor presidente, sou favorável, mas acredito que essa rua já tem nome. Eu vou verificar direito, mas acredito que essa rua já tem nome nessa localidade.
Senhores colegas, para quem conhece a história de Campina Grande do Sul, sabe muito bem de quem foi esse nome tão importante na época. Na época não tinha assistência social, não tinha nenhum programa de assistência social como existe hoje. A dona Iraci, a nossa querida Didi, primeira-dama, foi muito importante para as pessoas que mais necessitavam nessa cidade. Verificando junto ao urbanismo, tivemos sim alguma dúvida, vereador, que tinha uma rua com o nome mencionado, não tinha referência àquela rua, porém, se aprofundamos nos estudos e verificamos que a rua referida era próxima à rua esquerda, e então verificou-se que realmente ela ainda não estava nomeada. E então agradeço aí a votação dos colegas, se puderem homenagear essa pessoa tão importante que foi para nós, para a nossa cidade. Muito obrigado. Votação. Projeto de lei número 39/2020, aprovado em primeira votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 49/2020, que altera a lei municipal número 434, de 10 de janeiro de 2017, que dispõe a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul e da outras providências. Coloco em discussão. Votação. Projeto de lei número 49/2020, aprovado em primeira votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 50/2020, que denomina a via pública que especifica na localidade de Bela Vista, nesse município. Coloco em discussão. O Pedro Café, acho que foi, né? Não está aí? O Pedro Café, do nome do pai do Pedro Café, não está mais aí, né? Se não podia ler pelo menos a biografia do seu Pedro. Né? Deixa eu pegar o projeto aí. Biografia de Antônio Nunes Café. Nasceu em 17 de 1 de 1913 na cidade de Itabuna, na Bahia. Veio para o Vale do Ribeira, na cidade de Sete Barras, no estado de São Paulo, onde residiu por muitos anos. No ano de 1974, chegou na localidade de Bela Vista, que fica ao lado da comunidade de Jaguatirica, no município de Campina Grande do Sul. Trabalhou durante toda a sua vida exclusivamente na roça. Foi uma pessoa humilde, honesta e trabalhadora. Foi católico e pregava os costumes de respeito conforme os ensinamentos cristãos. Foi casado com Regina Ribeiro Café, do qual desse relacionamento tiveram 8 filhos. Maria Vera Café, João Faustino Café, Maria Lúcia Café, Frederico Francisco Café, Manuel Nunes Café, Pedro Apolicarco Café, Maria Diossi Café e Pedro Aparecido Café. Teve 24 netos, 19 bisnetos e 4 tataranetos. Sempre foi uma pessoa querida na comunidade e no município, onde veio a falecer em 16 de 4 de 2000. Assim, merece a homenagem ter seu nome na rua em que residiu. Campina Grande do Sul, 11 de dezembro de 2020, Cleverson Antônio Cordeiro Dalprá. Votação. Projeto de lei número 50/2020, aprovado em primeira votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 51/2020, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do município de Campina Grande do Sul para o exercício de 2020. Coloco em discussão. Votação. Projeto de lei número 51/2020, aprovado em primeira votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 52/2020, que institui o programa Auxílio Gás no município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Coloco em discussão. Votação. Projeto de lei número 52/2020, aprovado em primeira votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 54/2020, que dispõe sobre a proibição do plantio de árvores exóticas de grande porte nas áreas especificadas e da outras providências.
Coloco em discussão. Senhor presidente, especifica bem ali, até conversei com o nobre vereador Anderson, autor do projeto, essa lei entrará em vigor daqui a 90 dias e ainda poderá ser remanejada com decretos do prefeito, porque existem leis estaduais e federais quanto ao plantio. Aí ele não está falando se é área rural ou área urbana, ele está falando que a lei é 20 metros longe de divisas, né? Sempre na área rural temos problemas com... Antes era IAP, hoje é o IAT, qualquer órgão do meio ambiente, Força Verde, tudo, que eles pedem plantio de árvores nas nascentes, às vezes as nascentes ficam na divisa. Então terá um programa da prefeitura passando aqui, o prefeito acatando lá, que vai, por normas de decreto, vai dirigir as regras. E quem tem árvore hoje já vem reclamar que está em cima da casa, não se enquadra. A lei é a partir de 90 dias, da data de hoje. Ou de sua publicação, né? Da sua publicação. Senhor presidente, ilustres colegas, esse projeto ele nasceu de casos exemplos, né, de nossa cidade, onde que algumas áreas de grande porte, né, ditas rurais, fazem limite com propriedades urbanas, com várias casas, e gerou nessas áreas uma grande demanda de briga entre casas e propriedade rural, com o plantio de árvores de grande porte, né, geralmente o eucalipto ou pinos, provocando várias questões, desde a queda, né, pela questão de mau tempo, colocando em risco a vida das famílias que residem nessas casas. E esse projeto surge dessa necessidade de tentar ter uma orientação do órgão responsável da prefeitura, a fim de garantir que nenhum plantio, a partir dessa data da publicação dessa lei, dos 90 dias, ocorra sem a liberação do órgão competente do nosso município, a fim de garantia, né, das vidas e também da saúde dos moradores dessa casa. Era uma matéria que não era... Ela é pautada em órgãos a nível estadual e federal, mas não municipal, e para garantir que a gente conseguisse, na ordem municipal, resolver da melhor maneira, mais eficaz e rápida, a gente instaura essa lei, a fim de que qualquer proprietário de um lote, de um terreno, né, limítrofe ao outro, só terá a possibilidade de um plantio de uma árvore de grande porte, se assim tiver a liberação do órgão competente, para garantir que não vai correr risco às propriedades vizinhas. Bom dia. Cardoso, acho que essa vai ser a primeira vez que eu vou ter que discordar de um projeto, com todo respeito, Cardoso. Até se não tivesse ali a palavra... Não é um caráter constitucional, mas é um caráter mesmo de opinião. Se não tivesse ali a palavra nativa, eu concordaria 100% com o teu projeto. Mas, como tem a palavra nativa, eu vou acabar votando contra, mas só por conta disso. Concordo com a ideia, concordo que o plantio de, principalmente exóticas com potencial invasor, como pinos, eucaliptos, que crescem bastante, são um problema não só para as casas, mas o descontrole, né, das plantações é um grande problema. Agora, em relação às nativas, eu fiquei com muita dúvida no que votar. E eu acho que nós podemos acabar criando alguma restrição dentro do município em relação ao plantio das árvores nativas. E eu vejo que nós deveríamos fazer o contrário, estimular o plantio das nativas, né? Mas é só um detalhe, Cardoso. Tenho certeza que o projeto vai passar pelos outros vereadores. Mas, nesse caso, por conta dessa palavra, Cardoso, respeitosamente, eu vou votar contra o projeto. Em discussão, senhor presidente. Então, Felipe, deixa eu tentar esclarecer um pouquinho a questão da palavra nativa. O próprio vereador Cleverson citou as situações que hoje ocorrem, muito que cotidiano no nosso município, que é fato que o nosso solo ele é florestado por inúmeras árvores nativas, principalmente, vou citar aí, talvez pinheiro ou ipê, que são árvores de grande porte,
E estas árvores, quando elas fazem limite com o terreno, elas causam alguns danos com os vizinhos. E existe sempre a discussão da questão da permanência da árvore, de se manter ou não. Para o vizinho ela é positiva porque traz sombra, a questão da natureza, preservação e tal, mas para o outro que gera um dano de galho em cima da casa, problemas de sujeira ou a questão até de iluminação, muitas vezes, ela sempre provoca um descontentamento entre. Casos passados, a gente entenda que deve ser preservado e mantido como a lei permanece. Mas a gente está falando em casos futuros, por exemplo, onde que eu tenho um lote e queira plantar a lateral desse lote 4 pinheiros, por exemplo, e possa estar prejudicando o meu vizinho com o plantio desses 4 pinheiros, né? Então, não é, na verdade, uma fomentação a não plantio e preservação das árvores nativas do nosso território, e sim, é que o órgão competente dê o aval ao plantio dessas árvores nativas naquelas propriedades. Porque senão pode, querendo fazer uma parte benéfica à natureza, plantando uma árvore nativa em sua propriedade, limite a outra, prejudicando uma outra família e não só preservando a nossa natureza. Então, o fato é garantir realmente que seja um plantio mais responsável dessas árvores de grande porte. Já diz o projeto, árvores exóticas e nativas de grande porte. Se você tem uma propriedade grande que permita esse plantio, num limite considerado regular, não tem problema nenhum. Você pode estar reflorestando ou ampliando o plantio da forma que se faz necessário ou se queira. Então, só para especificar bem certinho a questão dessa parte em particular, porque é uma demanda corriqueira da nossa cidade, não só da cidade, mas de várias cidades, a grande briga entre vizinhos pelo plantio de um pinheiro ou de uma árvore de grande porte nativa dessa matéria. E se tiver o aval do meio ambiente, está tudo ok. Ainda em discussão, senhor presidente. 99,9% dos casos, quando há multa de terreno, de qualquer situação, eles pedem para plantar mudas de árvores nativas. O IAC, Força Verde, e não especificam aonde, principalmente nas divisas, que é áreas de mananciais. O que tem o nobre vereador Felipe, biólogo, vamos pegar uma aula com ele aí e provavelmente, futuramente, a gente vai ver também a questão de agrotóxicos. O pessoal está usando muito aí, não tinha esse negócio no município, está tendo aí. Mas qualquer correção que tiver quanto à nativa, seja frutífera ou não, acho que daí caberá um decreto aí, via decreto daí do prefeito, caso da aprovação da lei. Indo em discussão, senhor presidente, eu acho que eu entendi o objetivo da lei, nobre colega. Entendo que a parte técnica e biológica fica a critério do órgão competente e sim, o plantio de árvore tem que ser feito. E é procedente essa preocupação, porque a gente vê em muitas divisas hoje árvores com 40, 50 metros de altura, correndo o risco de cair em cima do vizinho. Quer dizer, tem várias maneiras de se pensar sobre isso. E eu acho que é procedente e o objeto dessa lei, acredito que não é impedir plantio e nem prejudicar ninguém. É que seja plantado, sim, em especial, árvores nativas, e evitando que se plante na região urbana pinos, eucalipto, e eu penso que o objetivo é mais ou menos nessa linha. Então, me coloco a favorável. Votação. Projeto de lei. Aprovado por 6 votos a favor e 2 contrários. Coloco em discussão o projeto número 9, 2019, que concede o título de cidadão honorário do município de Campina Grande do Sul ao senhor Antônio Carlos Banzato. Coloco em discussão. Chamou os vereadores para pegar a cédula do projeto de decreto. Também por um deles. Então, esse aqui é com a votação por cédula.
por decreto, então eu chamo o vereador Cleverson e o vereador Anderson para fazer a contagem das cédulas. Se vocês quiserem rubricando, essas aqui são as próximas daí, tá? Pode rubricar depois. Mais de 11 aqui, parece. Vou fazer depois, né, contar. Então, chamo o vereador Cleverson para a votação. Sr. Bonzado. Vereador Silon. Vereador Lucas. Vereadora Ana Carolina. Vereador Serginho. Vereador René. Vereador Anderson. Segundo secretário, Amarildo. Vice-presidente, Felipe Veiga. E eu, Eugênio. Pintar ela. Já chamo o Cleverson e o Anderson para fazer a contagem da cédula. Pode ser que
Projeto de decreto número 9, 2019, que de cidadão honorário ao senhor Antônio Carlos Bonzato, aprovado em 10 votos favoráveis e uma abstenção. Coloco em discussão o projeto de decreto número 1, 2020, do vereador Silão Júnior Antunes de Souza, que concede título de cidadão honorário ao município de Campo Grande do Sul, ao senhor Marco Antônio Caron Filho. Coloco em... Vamos fazer a votação aqui, então. Quer falar, vereador? Bom dia. Senhor presidente, nobres amigos. Senhor presidente, nobres amigos, eu gostaria de pedir o apoio nesse projeto. Esse projeto eu fiz na ideia de homenagear um médico respeitado no município, onde eu vejo muitos cidadãos que já tiveram atendimento feito por ele, e eu vejo nesses cidadãos a gratidão que eles têm pelo profissional e pelo caráter e que ele presta aos mesmos. Então, eu venho pedir o apoio de vocês para o título de cidadão para o Marco Filho. Então, eu chamo o Silon e o Lucas para... Ah, não, eu vou chamar para votação primeiro, para depois contar. Vereador Clebers. Vereador Silon. Vereador Lucas. Vereadora Ana Carolina. Vereador Serginho. Vereador René. Vereador Anderson. Segundo secretário Amarildo. E vice-presidente Felipe Veiga. E eu, vereador Eugênio. Então, eu chamo o vereador Silão e o vereador Lucas para fazer a escrutinação das células.
Projeto de decreto número 1/2020, do vereador Silon, que concede título de cidadão honorário ao Marco Antônio Carão Filho, aprovado em 10 votos favoráveis e uma ausência. Coloco em discussão o projeto de decreto número 2/2020, dos vereadores Felipe Veiga e Adilson de Andrade, que concede título de cidadão honorário ao município de Campina Grande do Sul, a senhora Luzini Silva Lima. Então vamos para a votação das cédulas. Pode? Bom dia novamente. Também peço apoio dos senhores na aprovação desse título para a senhora, mais conhecida como Baiana, ali no Jardim Nossa Senhora das Graças. Quem conhece ela sabe que ela é uma personagem, quase uma personagem na região. É uma moradora há muito tempo ali, que ajuda muitas pessoas, ajudou muito, já foi candidata a vereadora. Tem uma família bastante enraizada aqui no município e com certeza é uma parte da nossa história, né? Campina, que foi, assim como praticamente todos os nossos municípios, né, do Brasil, foram povoados por migrações e imigrações constantes. A Baiana é um dos exemplos de boa gente que veio morar no município e ajudou a construir essa cidade. Então, por isso que eu peço o apoio dos senhores na aprovação desse projeto. Então vamos para a votação. Vereador Cleverson. Vereador Silon. Vereador Lucas. Vereadora Ana Carolina. Vereador Serginho. Vereador René. Vereador Anderson. Segundo secretário Amarildo. Vice-presidente Felipe Veiga. E eu, vereador Eugênio. Chamo o vereador René e a vereadora Ana Carolina para fazer a continuação dos cédulas.
10? Todos. Isso, aham. Então, decreto número 2 de 2020, dos vereadores Felipe Veiga e Adilson de Andrade, que concede título de cidadão honorário à senhora Luzini Silva Lima. 10 votos favoráveis e uma ausência. Convoco os presentes para a próxima sessão extraordinária, que será realizada dentro de 5 minutos nesse plenário.
Declaro aberta a 31ª sessão extraordinária do segundo período de reuniões do 4º exercício de mandato da 17ª legislatura. Ordem do dia. Coloco em votação a proposta de emenda ao orçamento número 1/2020, que acrescenta a emenda parlamentar nos termos do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal ao projeto de lei número 41/2020 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa no município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Valor de 200 mil, coloco em discussão. Segunda votação. A proposta de emenda ao orçamento número 1/2020 aprovada em segunda votação. Coloco em discussão a proposta de emenda ao orçamento número 2/2020, que acrescenta a emenda parlamentar nos termos do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal ao projeto de lei número 41/2020 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa as despesas do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Coloco em discussão. Proposta de emenda ao orçamento número 2/2020, aprovada em segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 41/2020, estima a receita e fixa as despesas do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Coloco em discussão. Votação. Projeto de lei número 40/2020, aprovado em segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 42/2020 do Executivo, que altera os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Coloco em discussão. Votação. Projeto de lei número 42/2020 do Executivo, aprovado em segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 43/2020 do Executivo, que altera o plano plurianual para o exercício financeiro de 2018 a 2021, objeto de lei 521, de 21 de 12 de 2017, da outras providências. Coloco em discussão. Votação. Projeto de lei 43/2020 do Executivo, aprovado em segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 7, que dispõe sobre o parcelamento e o remembramento do solo do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Coloco em discussão. Votação. Projeto de lei complementar número 7 de 2020, aprovado em segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 39 de 2020, que denomina a via pública específica na localidade de Mandaçaia, nesse município. Coloco em discussão. Senhor presidente, só gostaria que pudesse ler a biografia dela. Pode ser? Pegou o projeto. Biografia. Natural de Campina Grande do Sul, Araci Simeone de Barros passou a maior parte da vida na localidade do Mandaçaia, ao lado do esposo João Maria de Barros, com quem viveu por 73 anos. Filha de imigrantes italianos, Celeste Simeone e Luísa Giacometti Simeone, ela teve 3 filhos, 8 netos e 12 bisnetos, além de criar mais 8 pessoas, alguns parentes, outros não. E a bondade era a marca registrada de Dona Araci, pois a vida inteira deu assistência aos menos favorecidos, além de ser coordenadora do Clube de Mães e assistente social. Professora, trabalhou muito pela educação e chegou a ser secretária da Escola Normal Regional Campos Ares, regente da Escola do Mandaçaia e inspetora municipal do ensino primário. Ao longo dos anos, ela recebeu vários diplomas de honra ao mérito por esses serviços. Araci foi ainda mais atuante quando primeira-dama do município, na década de 70. Aposentou-se tardiamente e, com isso, deixou um legado de compaixão e amor. Faleceu em 2014, aos 91 anos de idade. Campina Grande do Sul, 29 de agosto de 2020. Lucas Sene, vereador. Votação.
Projeto de lei número 39 de 2020, aprovado em segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 49 de 2020, que altera a Lei Municipal 434, 10 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura de Campina Grande do Sul e da outras providências. Coloco em discussão. Votação. Projeto de lei 49 de 2020, aprovado em segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 50 de 2020, que denomina a via pública e especifica na localidade de Bela Vista, neste município. Coloco em discussão. Votação. Projeto de lei 50 de 2020, aprovado em segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 51 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do município de Campina Grande do Sul para o exercício de 2020. Coloco em discussão. Votação. Projeto de lei número 51 de 2020, aprovado em segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 52 de 2020, que institui o programa Auxílio Gás no município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Coloco em discussão. Votação. Projeto de lei número 52 de 2020, aprovado em segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 54 de 2020, que dispõe sobre a proibição do plantio de árvores exóticas de grande porte nas áreas especificadas e da outras providências. Coloco em discussão. Votação. Projeto de lei aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Projeto de lei 54 de 2020. Coloco em discussão o projeto de decreto número 9 de 2019, que concede título de cidadão honorário no município de Campina Grande do Sul ao senhor Antônio Carlos Bonzato. Então vamos para a votação das cédulas. Vereador Cleves. Vereador Silon. Vereador Lucas. Vereadora Ana Carolina. Vereador Serginho. Vereador René. Vereador Anderson. Vereador segundo secretário Amarildo. Vice-presidente Felipe Veiga. E eu, vereador Eugênio. Então, chamo o vereador Cleverson e o vereador Anderson para fazer a aglutinação das células. Não, acho que viajou, né?
Projeto de decreto número 9/2019, que concede título de cidadão honorário ao senhor Antônio Carlos Bonzado, aprovado em 10 votos favoráveis e 1 ausência. Coloco em discussão o projeto de decreto número 1/2020, do vereador Silon Júnior Antunes de Souza, que concede título de cidadão honorário do município de Campina Grande do Sul ao senhor Marco Antônio Carão Filho, segunda votação. Então vamos para a votação. Então, vereador Cleverson. Vereador Silon. Vereadora Ana Carolina. Vereador Serginho. Vereador Lucas. Vereador René. Vereador Anderson. Segundo secretário Amarildo. Vice-presidente Felipe Veiga. E eu, vereador Eugênio. Então, eu chamo o vereador Silon e o vereador Lucas para fazer a continuação da cédula. Decreto número 1/2020, que concede título de cidadão ao senhor Marco Antônio Carão Filho, aprovado em segunda votação, por 10 votos favoráveis e 1 ausência. Coloco em discussão o projeto de decreto número 2/2020, dos vereadores Felipe Veiga e Adilson de Andrade, que concede título de cidadão honorário do município de Campina Grande do Sul, a senhora Luzini Silva Lima. Segunda votação. Então vamos para... Chamo o vereador Cleverson. Vereador Silon. Vereador Lucas.
Vereadora Ana Carolina. Vereador Serginho. Vereador René. Vereador Anderson. Segundo secretário Amarildo. Vice-presidente Felipe Veiga. E eu, vereador Eugênio. Chama a vereadora Ana Carolina e o vereador René para fazer a aglutinação dos votos. Decreto número 2, 2020, que concede título de cidadão à senhora Luzini Silva Lima, aprovado em segunda votação por 10 votos favoráveis e uma ausência. Agradeço aos nobres colegas pelo compromisso firmado ao longo deste ano, agradeço pelo mandato de harmonia e muito trabalho nessa Casa de Leis, agradeço também aos funcionários e desejo a todos boas festas e um ótimo 2021. Declaro encerrada a sessão e agradeço a presença dos nobres vereadores. Que hora vai ser?